muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Podcafos, podcast de saúde e de qualidade de vida que aborda temas de uma maneira diferente para que você aí de casa, seja leigo, seja da área da saúde, tenha acesso a informações de maneira mais prática, de maneira mais menos formal, visto que a gente às vezes não consegue ter uma boa forma de organizar essas ideias, essas informações de saúde. Às vezes a gente fica perdido sobre o que seguir, o que ouvir ou não, e às vezes a gente também não tem muito tempo, ou algumas pessoas não têm o dinheiro para investir em uma consulta, por exemplo, profissional, com um especialista. Lógico que não substitui, né? Mas aqui a ideia é justamente trazer informações mais palpáveis, bater um papo de forma descontraída, tá? Mais uma vez reforçando, se você chegou até aqui, ajude o canal a chegar aos 1.000 inscritos, que é o nosso objetivo, para que a partir daí a gente consiga fazer esse podcast de forma ao vivo, né? Por enquanto a gente está fazendo as gravações, disponibilizando esse vídeo por volta de quinta ou sexta-feira todas as semanas e trazendo cada vez um convidado diferente para falar a respeito de sua área, para falar a respeito de sua experiência. E ajude a compartilhar, ajude se inscrevendo, para pessoas como você que tem interesse nesse assunto de saúde e qualidade de vida possam também absorver esse tipo de conteúdo. Meu nome é Leandro Varic, estou aqui com uma convidada mega especial, porque ela também é minha aluna, né? Ela vai se apresentar para a gente aqui, mas a Mariana Mantovani, ela é minha aluna e eu não a chamei por ser minha aluna, né? Você sabe que não é por conta disso, até porque você teve um resultado excepcional em diversas áreas dentro da saúde, com uma busca de autoconhecimento. Então, queria que você se apresentasse, é, falasse um pouquinho também a respeito da sua graduação, que você está cursando, e o que é que você buscou aí a respeito de saúde e qualidade de vida que você tem de tão interessante para contar para a gente a respeito disso. Então, meu nome é Mariana, tenho 22 anos e tô cursando nutrição no momento. E tô no terceiro período de nutrição. E eu escolhi nutrição por conta do que eu passei mesmo, do que eu vivenciei e de ver a mudança que eu tive na minha qualidade de vida no geral através dela, né. Ela foi um dos pontos, mas um muito importante. Então, depois disso, eu resolvi estudar, me aprofundar mais nisso, para levar essa mudança para as pessoas também, esse conhecimento, né. E o que você teve lá atrás, Mar, que você chegou a procurar na internet, assim? Que tipo de Uhum, ajuda que você precisou? O que você passou? E vamos começar a entrar um pouquinho bem lá atrás. uhum, Vamos tocar um pouco na ferida, que eu sei já um uhum. pouquinho do seu caso, para trazer para as pessoas, porque eu acho que é bem legal você falar a respeito dos seus processos, tanto de busca pessoal pela melhoria de saúde, Uhum. com como que você conseguiu chegar a essa mudança. Porque muitas vezes a pessoa que tem problemas de saúde, ela tem também falta de força para correr atrás, ou não tem uma capacidade, um respaldo de ninguém para apoiar. Sim. Que aconteceu com você lá atrás e como você começou a procurar se cuidar? Então, no final de 2018, né, no final não, no meio de 2018, eu comecei a ter uma dor de cabeça muito frequente, né, e procurando médicos, assim, eu tive o diagnóstico de enxaqueca crônica e não me falaram, assim, no momento que estava atrelado com um estilo de vida, assim. Passaram medicação e era por conta de genética, que eu deveria ter herdado, então não tinha muita informação a respeito de estilo de vida para tratamento dessa condição. Então eu fiquei uns meses, assim, seguindo as recomendações médicas que a maioria dos médicos passam para quem tem esse problema. Que te era recomendado para a gente ir entendendo? Era remédios, assim, não falavam muito de estilo de vida, assim. Falava na questão do estresse, né, Uhum. mas nada, assim, a respeito de alimentação, nem de atividade física, nem de sono, era mais essa questão focada do emocional mesmo. E era isso, na época eu já estava bem acima do peso,
e com outros problemas de saúde, porque a enxaqueca não era o meu único problema, né. A enxaqueca foi o que me fez mudar, mas não era a única coisa que eu carregava, né, eu já estava bem acima do peso, com outros problemas metabólicos, né, só que nenhum desses problemas me afetava tanto do jeito que a enxaqueca me afetou. Então não, por mais que eu às vezes tinha um pouco de consciência deles, não de todos, mas não era o que me motivava mesmo a Procurar uma procurar ajuda. uma ajuda e mudar tão radicalmente meu estilo de vida como foi com a enxaqueca. En Mas no caso dessa questão do peso e de outras coisas, de outros problemas metabólicos, isso começou em que ano? Você se recorda mais ou Lê, menos? eu comecei a ganhar peso por volta de 11 anos, que eu comecei a ganhar peso, assim. E hoje, né, revendo exames antigos, Hum, com 13 anos eu já tinha indícios de distúrbio hormonal, né, problemas em relação à glicemia, né, tudo isso. Hi hipotireoidismo nessa época, hipotireoidismo não ovário diagnosticado policístico. nessa época. Então, o ovário policístico eu acredito também, porque eu lembro que minha menstruação desceu com nessa época 10, 11 anos, Uhum, e já não era regular, né, mas no começo sempre não é, mas a minha ela já era diferente, já tinha uma coisa diferente se a gente recordar, assim. uhum. Então já tinha E algum problema, mas nessa época você nunca tinha já ido ao tinha. médico? Não, eu fazia exames, assim, uma vez por ano, mas eu recebia todas aquelas informações que não todas, né, mas que eu precisava perder peso, cuidar do peso, né, sobre que eu estava ficando pré-diabética e tal, mas como eu te falei, Ainda nessa fase de infância? sim, isso já era com 15 anos, mais ou menos. Sim. Mas como eu te falei, eu não me importava, Uhum, sabe, eu não me ligava, não era uma coisa que me afetava, eu claro que afetava a autoestima em relação ao peso e também dificuldade do dia a dia mesmo, aham. mas não era aquele problema como foi depois com a enxaqueca. Então eu sabia o que eu precisava mudar, às vezes, nesse tempo eu tive fases que eu queria perder peso, só que eu recorria nunca a mudar o estilo de vida, assim, era sempre Você não conhecia esse caminho. não, e era sempre buscando soluções mais Mágicas. instantâneas, assim. Eu já cheguei a tomar por um ano shakes para substituir refeição, para perder peso. Deu resultado Então, na época? deu resultado, eu perdi 10 quilos em um ano, acredito que foi. E depois recuperei tudo de novo. Quando eu parei de tomar, recuperei em coisa de 4 meses. Muito rápido o reganho. Então foi muito rápido. Ou buscava, remédios também. Então era sempre assim, nunca pensando em mudar o estilo de vida, e fazer exercício, uma alimentação, nada disso. Era sempre querendo soluções, assim, mágicas e rápidas, Que é o que a gente vê muito por aí, que é né. o que mais tem. E com a enxaqueca tudo foi diferente, né, porque já era uma condição que limitava a minha vida em todos os sentidos, então eu não vi muita opção senão mudar, né. Tá. Só que isso não foi instantâneo que eu busquei, porque eu não tinha esse conhecimento. Então quando a enxaqueca começou, eu fiz o que todo mundo faria, né, procurei um médico, fiz exames, tudo isso. Não foi me apresentado nada a respeito do estilo de vida, então eu segui achando que o remédio ia ser de novo a minha solução, porque o médico prometia que seria a solução, e não foi assim que aconteceu, muito pelo contrário. Eu fui piorando, me afundando cada vez mais. Uhum. Então isso foi em julho, né, que começou. Mais ou menos no final de outubro, início de novembro, eu já pesquisando por conta própria, assim, porque eu estava muito pior do que eu estava no começo, eu cheguei num médico que propunha, pode Aham. falar? Tinha uma proposta Tinha uma diferente proposta do que diferente normalmente os outros. para tratamento da enxaqueca, e era uma proposta que eu nunca tinha ouvido falar. E ele falava, assim, a respeito do tratamento da enxaqueca com a mudança no estilo de vida. E isso, Legal. foi uma coisa super super nova para mim. Eu li o livro dele, né, O Enxaqueca Só Tem Quem Quer, do doutor Alexandre Feldman, e nesse livro ele pega cada tópico, assim, do estilo de vida e vai abordando. Então, por exemplo, ele fala da alimentação, do sono, da atividade física, do equilíbrio hormonal, que para mim era muito importante entender, e do Uhum. emocional também.
E agora, né, recentemente, as pesquisas estão incluindo também o intestinal. Uhum, Então, tudo isso ele falava e foi uma coisa muito nova, um conhecimento muito novo. Então, depois disso, eu comecei a buscar isso para o meu tratamento, né, porque o remédio já não fazia mais efeito nenhum e eu não aguentava mais viver naquela situação. Então, eu não tinha muita escolha, né, uhum. então eu comecei a mudar meus hábitos. Foi nessa época. Antes de você explicar melhor o que que é essa mudança de hábitos, ainda sobre a enxaqueca, Uhum. explica melhor o que que é isso, porque, assim, às vezes a gente fala enxaqueca, a pessoa que nunca teve na vida, Sim. ou ela fala: "Ah, é uma dor de cabeça", tá, mas o que que isso muda na vida? Às vezes, a gente encontra situações similares, como pessoas com fibromialgia, que também é bem recorrente essa Uhum. associação, né. Eh, é interessante você falar a que ponto você chegou de limitação com essa enxaqueca, que você falou que foi em 2018, mais ou menos. Sim. O que que isso causava na sua vida de mudança significativa? Afetava o quê? Afetava o seu dia a dia? Afetava a sua perspectiva de vida, a sua vivacidade, a sua qualidade de vida? E o que que é essa enxaqueca? Porque às vezes a pessoa só: "Ah, é um negocinho, uma dorzinha, um incômodo na cabeça". Foi assim pra você? Como que foi esse nível de intensidade, de mudança? Bom, a minha enxaqueca, ela foi muito diferente da maioria, né, porque o que a gente vê a maioria por aí é a pessoa começar com uma condição aguda mesmo. Então ela começa com uma dor de cabeça aqui, passa um tempo tem outra, e ao longo dos anos, né, pelo menos isso que eu vi com a maioria que estava ali no junto comigo passando por isso, Uhum. a enxaqueca ela ia ficando crônica ao longo do tempo, em questão de intensidade de dor e de frequência. Comigo foi bem rápido, assim, foi muito rápido, porque eu comecei a ter a enxaqueca em julho e em outubro, novembro, ela estava crônica. Muito Foi rápido. questão de muito pouquíssimo tempo, assim, Uhum. ninguém nenhum até o médico, depois outro médico que eu passei, ele não acreditava que tinha sido tão rápido. Uhum. Então, a minha enxaqueca no final de 2018 ela estava crônica. Então, minha enxaqueca crônica é uma enxaqueca que eu tinha diariamente. Era todos os dias eu acordava e eu dormia com dor de cabeça, e a intensidade sempre alta, principalmente em fase de período menstrual. Então aí eram as piores crises mesmo, de ir para o pronto-socorro e chegou num ponto, antes de eu conhecer, né, o tratamento com a mudança do estilo de vida, Uhum. que o pessoal do pronto-socorro me conhecia. Eu chegava lá, eles já me encaminhavam para a sala, nem passava mais na triagem, nem perguntava mais de alergia De tão recorrente. a medicamento, porque era muito recorrente. Qual que era essa recorrência? Toda semana. A dor de cabeça era todos os dias, mas era praticamente toda semana que eu ia para o hospital. E no período menstrual era todos os dias quase, E né. quando você ia é porque você estava mais aguentando aquela Isso, intensidade. era o estágio de insuportável mesmo. E eu lembro que no começo eu ia para o hospital e eu tomava um analgésico, depois um Tramal e aí já ia embora. E eu percebia que piorava, porque eu chegava num ponto que o hospital não me dava mais Tramal, porque eles sabiam que não adiantava. Então eu ia para morfina direto, Nossa. principalmente em caso do período menstrual, que eram as piores, eles já me colocavam na morfina, porque e às vezes eu posso afirmar que eu às vezes eu saía do hospital ainda com dor. Mesmo com Leve, morfina. sim, a dor já era mais leve, mas nem a morfina tinha passado ela totalmente. Então, eu pude ver essa piora, porque eu ia bastante, então eu conseguia ver que eu saía do hospital, às vezes tomando um Tramal e melhorava. E aí chegava num ponto de eu tomar morfina e saía com um pouco de dor. Então, Isso em 2018 com isso foi em 2018, no final de 2018. A minha enxaqueca já estava diária, você tinha né. por volta dos 18 Eu anos. tinha 18 anos. Eu lembro que quando eu li o livro do Alexandre Feldman em outubro de 2018. Uhum. E no início desse livro você fazia um diário do estilo de vida, assim, de como você estava naquele momento, né, até para você comparar depois dos 3 meses de mudança que ele Aham. estava propondo ali no livro.
Certo. Então, eu lembro que eu escrevi detalhes de como eu estava. Então, eu colocava que isso estava piorando, que a dor era diária, que eu acordava e que eu dormia com dor. E acordar e dormir com dor é uma coisa muito difícil de falar, porque tira a vontade de você viver. Não dormia praticamente. A enxaqueca não atrapalhava o meu sono. Não Hum. atrapalhava, nunca atrapalhou o meu sono. Isso é até interessante, né? Tem bastante gente que fala que não consegue dormir por conta da dor, e comigo não, eu dormia. Só que assim, eu sabia que no outro dia eu ia acordar com dor. Então, às vezes, eu não queria acordar. Então, a enxaqueca tira a vontade de viver mesmo. E também porque eu não podia sair mais de casa, né? Eu só podia ficar no meu quarto, escuro, porque eu não conseguia ver claridade. Aumentava a E intensidade da dor. isso. E sem barulho, né, porque eu não podia ter barulho, não podia ter claridade. Então eu vivia numa prisão praticamente, né, porque era no quarto, eu não via o dia Sua e rotina era um cativeiro. era um cativeiro, e eu não conseguia fazer nada por conta da dor, e quando eu saía do quarto era para ir para o hospital. Então foi uma coisa, assim, que eu não tinha mais vontade de viver, porque eu não conseguia mais ter momentos com a minha família, eu não conseguia mais marcar nunca nenhum compromisso, porque eu sabia que eu ia estar com dor, e tudo que eu fazia era tomar os remédios, e aí nenhum remédio resolvia, e eu ia para o hospital. E chegava no hospital, o ambiente do hospital era ruim para mim, porque tinha muita luz, tinha muita movimentação, e eu lembro que na minha pior crise eu não conseguia descer do carro para entrar no hospital. Tiveram que buscar eu de cadeira de rodas, porque estava assim, eu não gosto muito de De lembrar, lembrar. porque dá muita agonia lembrar do que eu passei. Mas foi isso, assim, a minha enxaqueca ela piorou muito rápido, mais rápido, né, do que a maioria. E eu acredito muito que foi por conta de todos os problemas que eu já tinha. Porque a enxaqueca, eu falo que ela foi, o pingo de água que fez o meu copo transbordar. O copo já estava cheio, eu já tinha muitos problemas de saúde, e a Uhum. enxaqueca só foi o último deles que transbordou tudo e E tão fez jovem, tudo né, mano? dar A errado. gente vê bastante, assim, que esses quadros crônicos, eles têm muita associação. Não é Sim, comum nessa idade jovem, né, sim. mas hoje a Não, gente não vê é. cada vez mais crianças obesas, Sim. né, bem na infância, assim, muito, uma alimentação incentivada pelos pais, né, uma forma Sim, de afeto ali, um convívio sim. social. Então, e aí essa obesidade a gente sabe que não vai parar na obesidade, né, ela Não, vai ver um vai, diabetes, afeta muito mais coisa. afeto social, né. E, assim, as pessoas que eu tinha contato na época, né, que tava ali comigo, depois a gente fala, né, do programa, Aham. enfim, que eu fiz, que foi no início com outras pessoas, eu era mais nova ali, né, as mulheres tinham mais de 40 anos, Então, 40, 50, tinha senhora de 70 anos fazendo, e elas falavam assim: "Nossa, eu sofro de enxaqueca há 15 anos, eu sofro de enxaqueca há 20 anos". e com intensidade menor que a tua. Tipo assim, eu já fiz de tudo. Não, naquele estágio que elas chegaram, elas já estavam num estágio igual ao meu. Só que não foi de repente, elas não começaram assim. O Então seu foi elas muito atípico, né. isso, elas começaram, elas falam assim: "Ah, eu sofro de enxaqueca há 15 anos, só que agora piorou de vez". Aham. Só que ela olha o tempo que elas passaram, né, a enxaqueca delas começou leve e elas foram fazendo os tratamentos convencionais, e ela foi piorando. E eu vi aquilo ali no meio delas, eu era mais nova, em questão de Uhum. idade, né, e eu era mais nova em questão de tempo, porque na apresentação era 15, 20, 30 anos que elas sofriam com enxaqueca, e eu era 4 meses. Então era assim, só que eu era 4 meses e eu já estava num ponto que eu não queria mais viver. Insuportável. Então eu ficava: "Meu Deus, como elas existiram por tanto tempo", porque não vive, né, existe. Então eu ficava imaginando como elas existiram por tanto tempo daquele jeito. Só Uhum. que se você for ver, hoje eu vejo que elas não se acomodaram. Elas tentaram durante todo esse tempo, e era tentativa que não dava certo, e era outra tentativa, mas nunca era uma coisa: "Ah, eu vou viver assim". Uhum. Elas sempre estavam buscando, tanto que elas chegavam nesse programa, né, que eu participei, falavam: "Essa é a última coisa que eu vou tentar, porque eu já tentei tudo, já testei todos os remédios, já fui em todos os médicos, já fiz todo até cirurgia espiritual muitas vezes, né". A pessoa vai procurando o Ela recurso que é o tiver. desespero, Lê, é o desespero. Na época que eu estava assim também, tudo que mandava eu fazia, Tudo que poderia colocar resolver. era tipo colocar batata na cabeça, eu colocava, era gelo, era tudo, tudo, não tinha nada que falavam que eu, sabe, que eu não fazia, porque você tá no desespero.
Uhum. né. E isso foi muito importante para mim, porque quando eu tive contato com essa questão da mudança de hábitos para o tratamento da enxaqueca, eu não me recuei em nenhum sentido. Eu entrei de cabeça nisso. Então isso foi muito importante, porque eu poderia ter desacreditado de algumas coisas e deixado de fazer algumas coisas. Mas não, eu entrei de cabeça nisso e o que foi falado para mim fazer, eu fiz. E foi do dia para noite. Isso também é uma coisa muito difícil, né, a mudança do dia para noite. Muitas pessoas que estavam ali comigo não mudaram do dia para noite. Por mais que elas estavam exaustas de Uhum. buscar um tratamento, para elas ainda tinha coisas que não era desse jeito, que estava muito cômodo, Não queriam se dedicar cem cem por por cento cento a uma Isso, solução. isso. E eu não, eu ali, Mas eu isso, abracei totalmente isso meio que acaba essa acontecendo solução. com essas pessoas que às vezes passam por muito tempo, né? Você teve um período ali de muita intensidade em um curto espaço de Isso. tempo. Então, talvez você não tenha quebrado tanta cara como uma pessoa que passou 10, 15 anos Sim, batendo sim. com a cara na porta sem ter uma solução, e aí alguém chega com uma possibilidade, só que não funciona, Isso chega com faz outra e não funciona, desacreditar um pouco pessoa também, né. perde eu mesmo tenho uma aluna recente que tem fibromialgia, até é legal falar, porque tem a ver um pouco com o seu caso, e ela relata para mim, assim, que, ela já passou por várias especialidades, ela foi indicada para até processo de fisioterapia, Uhum. e o que acontecia com ela? Por conta da fibromialgia e não só, outros quadros crônicos também de lesão articular, ela tem muito dor em ombro, dor em joelho, a patela dela desloca, então ela Uhum. ela tem uma série de limitações. E, ao longo do tempo, a pessoa vai tentando, vai buscando ajuda, não se sente, às vezes, abraçada por determinado profissional, determinado atendimento, né, porque também tem essa coisa de casar também, Sim. ou então aquela intervenção, como você falou, até queria que você falasse mais disso, antes da gente entrar na parte de hábitos, Uhum. porque qual que foi a sua experiência com isso? Eu tenho um problema crônico, aliás, eu tenho Nossa, isso é diversos muito problemas interessante. e as soluções nunca entram em hábitos. Nunca foi falar de alimento, nunca foi Uhum. falar de exercício, nunca foi falado de o poder de uma caminhada Sim, ou o poder de um sono, uma qualidade de sim, sono. O que, tá. que você acha que isso acontece? Porque essa minha aluna, por exemplo, ela relata que ela tentava e ela, como você, continuou tentando, só que ela desacreditava que ia encontrar. No caso dela, ela iniciou com liberações miofasciais que ajudam também na parte de fibromialgia, mas não é a melhor das soluções do ponto de vista físico, né? Tanto que aí ela iniciou o treinamento e na terceira semana a fibra dela zerou, né? Não que se tenha uma cura, né? Esses quadros crônicos eles são controláveis, né? Como o seu Sim, caso, sim, não, e não tem mas a cura. manutenção dessas atividades, né, faz o controle e Sim, aí a pessoa tem a qualidade de vida. Por que você sim. acha que acontece isso? Às vezes, eu tenho a minha opinião também para a gente Uhum, debater, mas por que você acha que acontece assim dos profissionais, não só da área médica, né? Às vezes a gente vê outras especialidades também. O próprio educador físico, que apesar de trabalhar com a parte de hábitos, é focado só na estética e aí esquece dessa parte de ganho uhum. metabólico, Sim, de resolução de dor. sim. Os médicos que às vezes buscam só focar numa intervenção, seja ela cirúrgica ou seja ela medicamentosa. Por que você acha que falta um pouco desse incentivo de hábitos, sua opinião? Uhum. Porque você viveu isso, o que que você Sim, pode trazer pra gente? E aí sim entra nessa parte, como que sim. foi a sua busca pelos hábitos, já que não resolvia Lê, medicamento? eu não sabia da importância que tinha, porque eu nunca tinha tido contato com isso. Você não ouviu Então, falar de ninguém. nunca ouvi falar de ninguém. Então eu não sabia da importância que isso tinha. Então Uhum. quando eu cheguei lá, além de dele passar a questão do medicamento, era o que eu queria naquele momento, porque eu não sabia que Solução tinha rápida. outra solução. E eu sempre buscava, né, ainda mais nesse meu histórico de sempre querer perder peso, né, e tal, eu sempre buscava solução rápida. Ainda mais quando a enxaqueca eu vi que estava me afetando muito, o que eu mais queria era uma solução rápida. Então quando ele me deu a medicação, eu falei: "É isso, Você resolveu o meu abraçou, né? problema". Tanto que eu tomei ela na farmácia antes de chegar em casa, eu abri ela e tomei na farmácia, porque pra mim ia ser a pílula que ia Esse foi o curar. primeiro medicamento que você Esse tomou. foi um dos primeiros que eu tomei. Então pra mim aquilo ia me curar, pra mim eu tinha resolvido o meu problema, eu ia tomar o remédio e não ia ter mais aquilo.
Aham. Então, eu não sabia da importância que isso tinha. E principalmente o que eu senti falta foi do lado humano do médico naquele momento. Porque eu estava numa situação, ainda mais depois nos retornos da consulta, né, que eu ia piorando, eu ia chegando nele relatando que eu estava piorando e tal. Aham. Eu não tinha esse lado humano, O que que é esse entendeu? lado humano? Esse Explica lado melhor. humano de se colocar no lugar do outro e ver como a enxaqueca estava me afetando, porque uma das vezes que eu fui lá, uma das vezes que eu estava desesperada, que eu já estava tomando mais de um remédio, né, Uhum. que eu fui lá, cheguei chorando, falando que eu não estava desesperada, que eu não sabia mais o que eu fazia, que aquilo só piorava. E ele olhou pra mim e falou que eu estava com depressão. Que eu estava com depressão porque onde já se viu eu tá tão mal? Tanta gente sofria desse jeito e eu estava tão mal desse jeito. Então ele falou que eu estava com depressão, me passou um antidepressivo. Então eu acho que ali naquela consulta faltou um lado humano dele se colocar no meu lugar, pensar: "Não, ela tá com uma dor diária. Ela tá acordando e dormindo com dor. Eu não posso esperar que ela chegue aqui com uma reação diferente, que ela chegue calma". Deixa eu ver se eu entendi. Ele colocou a depressão como se fosse o causador da sua dor e a Uma partir consequência, uma uma con consequência, tá. uma Mas aí ele queria consequência. tratar a depressão. Sim, aí ele queria começar a tratar a depressão. Porque ali para ele eu deveria levar aquela situação com mais calma, Hã. mas é isso que eu falo que Ele não falta. conseguiria Ele não conseguia entender o seu conseguia desespero. ele não conseguia entender meu desespero, porque toda vez que eu estava desesperada, ele passava um remédio novo ou aumentava a dosagem de um dos remédios que eu tomava. E eu Uhum. sabia que aquilo não estava adiantando mais, porque eu estava tomando muitos remédios, estava tendo efeitos colaterais graves desses remédios, Aham. e que ele não via esses efeitos. E eu estava vendo, eu chegava e comentava: "Eu tô tendo esse efeito", e aí E passava falava batido. e passava batido, ele comparava minha história com a de outro paciente que tomava mais dose dessa medicação, e então eu percebia que ele achava às vezes que eu estava exagerando muito. Até Aham. eu acho, talvez, né, eu dou um desconto, porque meu caso piorou muito rápido, talvez ele não tenha visto. Atípico, atípico. Meu caso era muito atípico, talvez ele não tenha visto, Nada parecido. nada parecido e acreditou que eu estava exagerando muito. Uhum. Só que, ele nunca perguntou de equilíbrio hormonal pra mim, que era uma coisa que hoje eu vejo que foi uma das coisas que mais pegou no meu caso. Aham. Não, nunca pediu esses Os exames. históricos, por exemplo, não foi Não, feita uma não foi investigação. feita uma investigação completa ali. Eu vi que, assim, era foco na cabeça. Então, por exemplo, assim, Sim. quando eu cheguei lá, falei que eu estava com dor, ele pediu uma ressonância, pediu uma tomografia, e só. Nada foi Nada apontado, foi apontado, nenhum então exame de ele sangue foi deduziu que era de causa pedido. emocional. Não, nada, porque a enxaqueca ela não aparece no exame, né. Aham. Tanto que o médico ele dá o diagnóstico de enxaqueca quando o exame não dá É nada. pelos Eles sintomas. pedem o exame para descartar outras doenças mais graves, né. Aham. Então, o exame ele serve basicamente para isso, para descartar um tumor, alguma coisa mais grave. Sim, sim. Então, quando ele viu que não tinha nada, ele deu esse diagnóstico de enxaqueca. Uhum. Isso Até veio então você nem depois. sabia o que você Eu tinha. não sabia nem o que era enxaqueca. E ele não me explicou o que era enxaqueca, tá. Hoje eu sei o que é enxaqueca, porque eu pesquisei, eu li o livro do doutor Alexandre, então por isso, mas em nenhum momento ele falou: "Ó, enxaqueca é isso, 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 isso". Aham. Né, ele relacionou muito com a questão da genética, e o que eu te falei, ele só relacionou a enxaqueca com o emocional, Ele de em chegou a questão falar de que mudança. você tomaria remédio para o resto da vida ou não? Chegou sim, que era uma coisa que eu teria que tomar remédio para o resto da vida, que eu teria que conviver para o resto da vida, que eu morreria desse jeito, E entendeu? hoje você toma remédio Não tomo, controlado? não tomo mais remédio. Ah, que bênção. Então, eu na época eu não sabia a importância. Eu fui descobrir a importância dos hábitos de vida para o tratamento da enxaqueca e para o tratamento de doenças no geral depois. Isso não foi me apresentado na hora. E eu não sei, hoje não sei se naquela época, se ele me falasse alguma coisa de estilo de vida, se eu aceitaria do jeito que eu aceitei. Assim como Porque nos outros históricos, né, que você teve. exatamente, porque eu estava mal aquela época que eu procurei ele, eu estava, mas eu não estava pior de Aham. todo o cenário que foi no final do ano. Ainda não estava Eu não incapacitante. estava incapacitada ainda, eu estava com dor, mas não estava incapacitada. Então, às vezes, ali, se ele falasse: "Ó, tem o remédio e tem a mudança do estilo de vida, qual que você quer?", eu ia falar o remédio.
É. Eu acho que de certa Eu acho que as forma isso coisas tem influência. aconteceram na hora certa, sabe. Eu não Sim. mudaria, assim, nada não. Eu tive que passar por isso, né, tive que tomar essas medicações, tive que chegar onde eu cheguei pra conhecer outro lado, e na hora que eu conheci, eu já estava numa situação que eu abracei muito forte aquilo. Uhum. Eu não sei, eu hoje eu não sei se isso teria acontecido lá, Se não em tivesse julho. sido dessa Se não forma. tivesse sido, infelizmente, né, eu tive que chegar nesse extremo para mudar. E é uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas: não deixa chegar no extremo, né? Uhum. Não precisa deixar chegar no extremo. Você pode fazer as coisas antes de piorar ou antes da doença chegar como medida preventiva. É, Por que você não vai fazer, dependendo né? da situação, às vezes pode ser até uma coisa que vai agravar demais, né? Ou chegar num ponto Exatamente. irreversível, né? Exatamente. Existem Então, pontos extremos. não é isso que eu sempre falo, não esperar chegar no fundo do poço. Eu esperei chegar? Esperei, mas Uhum. não faça Você isso. nem entrou, acabou nem entrando em contato com outras possibilidades, né? Mas Não então. entrei em contato com outras possibilidades. Eu Uhum. e assim, eu sempre fui naquele médico, né, as outras pessoas que eu conheci, elas já tinham tentado vários médicos. Eu, Aham. como não conhecia muito do assunto, eu sempre fui naquele. Eu Sim. tive outro contato com o médico depois de eu ter mudado meus hábitos, que aí eu precisava tirar aquelas medicações, porque era uma quantidade absurda, e eu sabia que se eu voltasse lá, ele não ia tirar, Uhum. né. Então aí sim eu procurei um outro médico que fez o desmame de todas as medicações que eu tomava. Mas isso foi 2 médicos que eu tive contato, né. Muita gente tem contato com vários médicos, com várias abordagens diferentes. Aham. Então e às vezes, assim, a gente acha que um tratamento ele não é eficaz, mas não porque ele não é eficaz, mas porque ele precisa de outras mudanças para ser eficaz. Pra Então eu vou dar um contribuir. exemplo, assim, no começo me falaram que a acupuntura era bom para enxaqueca. Eu Uhum. falei: "Eu vou fazer, porque eu vou fazer tudo o que tiver que fazer". Aí eu fui lá, fiz acupuntura. Só que na minha cabeça, uma sessão de acupuntura ia tirar minha enxaqueca, mas não é desse Você jeito, pensou né. com a mesma cabeça do remédio, tá? Vou Exato, tomar eu um pensei assim: "Eu remédio. vou fazer uma sessão de acupuntura, pronto, resolveu minha dor". E não é assim, a acupuntura é muito bom para tratar a enxaqueca, só que ela sozinha não dá conta. Então, Uhum. se você não fizer todas as mudanças de estilo de vida e de hábito, você não vai sentir diferença nenhuma. Tanto que eu só fui ver como foi bom para mim a acupuntura depois que eu já tinha mudado meus hábitos, que ela eu inseri ela de novo, né, porque na época eu vi que não resolveu, eu desacreditei, parei de fazer. Aham. Aí depois que eu mudei meus hábitos, aí eu fui lá e procurei de novo, e eu vi a importância que ela teve, mas Sim. tudo já estava melhor, entendeu? É, muitas dessas terapias, não só a terapia, mas essa busca de mudança de hábitos, ela não é do dia para Uhum. noite a Sim, resolução, né. sim. Mas o interessante é que você vai reeducando seu corpo a aprender a se curar, a se Sim, a se desinflamar conhecer também, porque também. a enxaqueca ela me trouxe muito autoconhecimento em tudo, assim, principalmente depois da mudança de hábitos, que eu tinha que estar atenta e ver claramente como cada mudança afetava a minha enxaqueca. Tanto na questão dos alimentos, como na questão do próprio exercício físico, do sono, do emocional, do hormonal depois, quando eu comecei a tratar profundamente ele. Então eu tive que me conhecer muito bem. Isso é uma coisa que eu não tinha esse autoconhecimento de mim. Isso foi ao Então, longo do processo desse programa que você. isso foi, porque hoje assim, na condição que eu tô hoje, eu me conheço exatamente bem para saber o que me causou uma dor, por exemplo. O que antigamente não era desse jeito, porque tudo me causava dor antigamente. Qualquer estímulo me causava dor, uma luz me causava dor, um barulho alto me causava dor, um cheiro forte me causava dor. Hoje eu consigo saber exatamente o que foi, porque eu não vivo mais nesse estado de dor Aham. crônica, então eu não vivo mais Você essa diminuiu dor essa diária. sensibilidade a Exatamente. situações. Então hoje eu tolero coisas que na época que eu estava num estado crônico eu não tolerava. Hoje Uhum. eu posso passar um perfume mais forte, posso ir num show e a luz e o barulho não me afetar, isso era coisa que não era possível. Então hoje, assim, até em questão de um certo alimento, de saber a minha tolerância para aquele alimento, então isso tudo é autoconhecimento, é Sim, puro sim. autoconhecimento. E a enxaqueca me trouxe isso, porque eu não tinha esse autoconhecimento. Você precisou chegar lá naquele extremo para Sim. você entrar em contato com essa situação de: "Tá, já que tudo isso que eu fiz aqui para trás não resolve, vou buscar Sim. outros meios". Como que você chegou nessa situação de descobrir dos hábitos e o que que você fez? Você já contou para mim a respeito que você iniciou num programa e tudo mais. Como que foi essa identificação de que os hábitos poderiam te ajudar
E o que te levou a acreditar nessa possibilidade? Como que Bom, foi? de começo foi o livro do Dr. Alexandre Feldman, que foi aonde abriu uma luz, assim, pra mim, porque eu estava diante de informações que eu nunca tinha Esse livro é a tido. respeito da É a enxaqueca. respeito da mudança de hábitos no tratamento da enxaqueca. É tratar a enxaqueca mesmo com mudança de estilo de vida. Legal. Então, é assim, esse livro foi uma porta que abriu para mim, porque ali eu descobri realmente que os remédios não eram a solução para enxaqueca, né? Eles podiam sim fazer parte do tratamento em alguns momentos específicos, mas não era a base para o tratamento. Aham. E eu descobri muitas coisas a respeito da alimentação, muitos mitos caíram, né? Muitas coisas que eu achava que eu sabia e que ele vai lá e mostra outra visão disso. Uhum. E esse médico, pesquisando, né, as redes sociais dele, eu descobri que existia um programa para tratamento da enxaqueca que era baseado no livro dele e que eu poderia fazer de forma online. Então, Esse programa não é um isso. programa dele. Não, não é um programa dele. Hoje ele tem, né, um programa, mas na época não existia. Era uma outra pessoa que foi paciente dele, né, que tratou enxaqueca crônica com ele, que teve um excelente resultado e resolveu abrir esse programa para ajudar outras pessoas com base nas informações que tinha ali no livro dele. Perfeito. Então, depois de saber todo aquele conhecimento, eu sabia, já tinha lido o livro, eu sabia, só que eu sentia falta de aplicar na prática. O que tinha no Então, livro com relação às coisas que te chocaram mais? Por exemplo, nossa, alimentos, determinados alimentos piora meu quadro, sim, sim, exercício melhora. O que foi que te chocou? sim. Tipo assim, eu tinha uma visão de alimentação saudável, por mais que eu não praticava, eu tinha uma visão do que era, e ele vai lá e mostra totalmente diferente. Por exemplo, assim, para mim a alimentação saudável era biscoitos integrais, era pão integral, era tudo, que a gente vê no supermercado de alimentos industrializados, só que na versão light, na versão zero. Para mim esse era o conceito de alimentação saudável. Aham. E ele vai lá e mostra que não, que a alimentação saudável é realmente a comida de verdade, que ele tanto fala, né? São as frutas, são os legumes, as verduras, as carnes, os ovos, não é o que tá no pacote, né? É o que você pega da natureza. Então, isso, assim, foi uma coisa que eu não tinha esse conhecimento. E ele quebra mitos, né? Da gordura saturada, do colesterol, de tudo isso. E em questão do exercício, isso foi muito incrível, né, do poder do exercício, porque quando eu estava com dor, isso foi assim, quando eu li o livro eu falei: "Meu Deus, mas como ele tá falando de exercício?". Só fui entender depois, porque na minha cabeça como eu ia conseguir fazer um exercício com dor? Pra mim era uma coisa, assim, surreal, tipo, eu tô Quem com tem dor, dor crônica fala exatamente isso. eu fico, tipo, eu tô dentro do meu quarto escuro com dor, eu não a última coisa que eu vou pensar é de sair na rua pra fazer um exercício porque vai piorar minha dor. Eu tinha na minha Aham. cabeça que aquilo ia piorar minha dor. Eu pensava no sol, no suor, em tudo. Eu falei: "Gente, eu vou che". Energia, Na falta de energia, vontade. faltava vontade, faltava motivação, faltava Você tudo. tinha muito cansaço, assim, Eu respiratório, eu fadiga? tinha, porque na época eu estava muito acima do peso, né, eu estava quase com 100 quilos, então eu não tinha energia para fazer nada. Então, por exemplo, se eu tinha que caminhar um pouquinho, assim, 1 quadra, 2 quadras, eu ficava ofegante. Um lance Sim. de escada para mim eu tinha que fazer devagar. Então, Então, motivos para não fazer você tinha de eu tinha sobra. muitos. E também, no começo de 2018, que foi o ano que começou a minha enxaqueca, no começo de 2018, eu tive um problema na coluna lombar, por conta desse excesso de peso mesmo que eu estava. Então, a pouca mobilidade que eu tinha, ela foi limitada mais ainda, porque aí eu já estava lidando com outra dor. E Hum. essa dor da lombar não foi uma dor aguda, foi uma dor crônica, que bem assim, casado com a enxaqueca, ela começou e ficou crônica rápido. Tanto que eu comecei a ter ela em janeiro e tratando ela, assim, questão de março, abril, eu já estava usando medicamento contínuo. Então não foi uma dor lombar aguda que eu usei um remédio e passou. Muito acelerou muito, a Acelerou muito. velocidade foi Isso, rápida foi de aumentar rápida, a foi intensidade. bem rápida. Tanto que no meio do ano, que foi quando começou a minha enxaqueca, eu já não fazia nada de exercício, nem me movimentava Ela chegou muito. próxima da sua crise Chegou. de Ela enxaqueca. chegou em janeiro e eu comecei a ter enxaqueca em julho. Foi tudo no ano que aconteceu. Janeiro ela Ainda de chegou. 2018. Isso, foi tudo em 2018. Chegou em janeiro e eu já comecei a tomar muitos remédios. Em abril eu estava tomando uma fórmula manipulada contínua que tinha tramal.
porque eu Uhum. não aguentava. Eu cheguei a ficar internada para fazer exames, porque era muita dor, não conseguia fazer nada, não conseguia baixar, não conseguia. Assim, eu falo que eu já vivi uma prisão antes da enxaqueca. Que era essa questão de não ter mobilidade, de não conseguir fazer nada. Eu era uma menina com 18 anos, na época não tinha, porque eu faço aniversário em maio, eu tinha 17. Eu era uma menina com 17 anos que pedia pra minha mãe pegar coisa no chão pra mim, porque eu não conseguia baixar. Vivi uma vida de um idoso incapacitado Isso, fisicamente. eu era 17 anos e eu não conseguia levar meu irmão no parquinho, por exemplo, porque eu sabia que até andar lá eu não ia aguentar. Tanto não ia aguentar de dor nas costas, como não ia aguentar respirar, porque Aham. já era muito difícil respirar por conta do peso. Então eu vivia nessa prisão, em janeiro começou, de não ter essa mobilidade. Aham. E em julho veio a outra prisão, que foi a enxaqueca. Então, assim, foi tudo no mesmo ano que foi, eu falo que foi me afundando, assim. Eu comecei o ano já com esse problema e mal sabia que só ia piorar, né? Até chegar ao final do ano eu ia passar por muita coisa. Então no final do ano, Lê, eu tinha essa prisão da enxaqueca e eu também tinha essa prisão da dor nas Física. costas, dessa prisão física. E eu tentei, viu? Tentei muita coisa, tentei fisioterapia, Que acontecia hidroterapia. quando você tentava essas intervenções? Lê, a fisioterapia eu não vi muito impacto, assim, em questão Não, de não mudou sua diferença. dor. Não, não mudou minha dor e eu fazia, assim, 3 vezes na semana, era bastante, assim, mas não via diferença, não Uhum. via. E eu tomava já esses remédios, né, que ele me passou, essa era uma fórmula, não era nenhum remédio específico, era uma fórmula, assim, com vários remédios. Uhum. E pomada também com medicação, mas não nada resolvia. Aí eu fiz a hidroterapia. Uhum. A hidroterapia eu percebi que já começou a ajudar um pouco, mas isso da hidroterapia eu já tinha passado uns 5 meses, 4, 5 meses fazendo fisioterapia. Aí na hidroterapia eu percebi que ajudou um pouco, só que era aquela coisa, era uma menina de 17 anos numa piscina com idosos e tinha Extremamente limitada isso, ainda. tinha idosos ali que faziam mais coisa do que eu na piscina, porque eu não Aham. conseguia. E depois, quando eu fui perdendo peso, né, que a perda de peso fez eu ir melhorando desse problema, eu consegui começar a fazer pilates, que me ajudou Isso foi em muito. 2019? Não, isso tudo em 2018. Ainda em 2018. Isso, foi tudo em 2018. E aí eu comecei a fazer pilates, porque eu já estava um pouco melhor, né, já podia sair da hidro e Menos começar peso e menos isso. dor. Aí eu comecei o pilates, e aí o pilates me ajudou bastante também. Mas eu falo que perder aquele peso fez eu ganhar um pouco da minha mobilidade de volta, porque eu já conseguia fazer mais coisas, né, já não tinha dificuldade de respirar, nada disso. Existe essa coisa do medo de vir a dor também? Como que era Sim, isso? sim, Porque você já tinha da enxaqueca. sim, sim, porque assim, no começo eu não tinha mobilidade para fazer as coisas, porque eu estava com dor. Só que aí depois, quando eu fui perdendo peso, que eu fui retomando a minha mobilidade, eu estava traumatizada. Então eu não que eu queria evitar de fazer as coisas por medo de vir a dor. Isso foi um dos motivos que me fez demorar muito para buscar um personal, buscar uma academia, porque para mim o pilates só não ia me dar dor. Qualquer exercício Uhum. que eu fizesse, além do pilates e da caminhada, eu ia ter dor, ia piorar minha dor na Você já foi de uma lombar. fisioterapia para uma hidroterapia para um Isso. pilates, você achou que chegou no Pra teto. mim, eu achei que estava ali no máximo, que eu não podia fazer mais coisa. Eu tinha pavor de pensar em entrar numa academia, que eu falei: "É eu Aham. entrar na academia para eu virar naquele estágio que eu estava". Uhum. Então, isso e é assim, não só em questão da academia, mas em próprias coisas de casa também. Eu tinha muito medo, por exemplo, de pegar uma caixa um pouquinho mais pesada, porque eu achava que aquilo ia me causar dor e problema. Então, é assim, eu já tinha recuperado a minha mobilidade, só que eu estava traumatizada de tudo que eu tinha passado. Então, tudo que eu pudesse evitar para não causar dor, eu fazia. Então, eu não tinha essa coisa de trabalhar a questão da força e de tudo mais. E por isso que você chegou nessa você leu lá no livro: "Ah, tá, o exercício ajuda na enxaqueca", mas aí você pensou: Como que eu "Mas vou como que eu vou fazer? fazer se eu não Tanto posso?" que dentro desse programa, né, que eu fiz, o exercício físico foi uma coisa que eu consegui fazer um mês depois.
O programa Ah, você durava não 3 começou meses. no início. Não, eu não comecei, porque eu falava pra ela: "Eu não consigo, eu tô com dor nas costas, eu não consigo". E não era questão nessa época não era questão de trauma, tá, era questão de não conseguir mesmo. Aham. Porque eu lembro que Aquela uma dor. pra dor. Por Dor física, dor não, física na não lombar, enxaqueca. não enxaqueca. Não, enxaqueca também, mas o que mais pegava era dor física na lombar. Tanto que ela estava propondo ali 30 minutos, né, de exercício, pelo menos uma caminhada, 30 minutos Exercício de por baixíssima dia. intensidade. Isso, baixíssima intensidade para a questão da enxaqueca, nem visando outras coisas. Aham. E eu lembro que uma vez eu fiz 5 minutos, e eu coloquei lá no diário que a gente tinha para anotar tudo, né, coloquei 5 minutos de caminhada, aí ela colocou: "Por que só isso?" Eu falei: "Porque eu não consigo andar mais". Eu começo a andar, eu sinto muita dor nas costas, eu sinto muita falta de ar. Então Nesse era 1 mês antes, desculpa te cortar, mas acho que vai ser legal falar. hum, Nesse 1 mês antes, o que você estava fazendo então, que não era o exercício? antes de eu conhecer Não, ela. esse 1 mês que Ah, você esse 1 mês antes, começou, a alimentação, né, quais o eram as so atividades? não, em atividade física nenhuma. Não, tá, mas as intervenções, era só Ah, alimentar, era não, restritamente? era a alimentação, né, Que mais? era a questão então, a questão do equilíbrio hormonal, eu não minha menstruação ela já não descia há muito tempo, né, eu fiquei muito tempo, porque até depois de outros problemas que eu tinha, que a gente vai falar, então eu Aham. fiquei muitos anos sem vir a menstruação, e depois que eu comecei as mudanças de hábitos, ela veio depois de 76 dias. Então não foi uma Nossa. coisa de início. Então muitas mulheres ali, elas começavam a já perceber ovulação, cuidar disso. Ali foi uma fase que quem tomava anticoncepcional tirava, né, tudo isso. E, eu não conseguia mexer muito nesse aspecto, porque ela falava assim: "Quando é sua menstruação?" Eu falava: "Que menstruação? Eu não Você não tinha menstruo". como Eu intervir não nisso. tinha, não tinha muita questão. Só que aí foi a época que eu não a época que eu comecei a buscar, mas que eu vi que eu teria que buscar alguma coisa, porque não era normal não menstruar, né, não era normal. E esse programa de intervenção, ele abrangia a parte hormonal, de exercício De e de alimentação alimentação. e emocional também, ali a gente trabalhava bastante o emocional, então ela tinha bastante meditação que ela passava pra Legal. gente, né, bastante exercício de respiração, né, porque Mexe com o sistema é nervoso. assim, 99% das pessoas que têm enxaqueca têm relação com estresse. Isso é uma coisa muito, assim, forte, assim. A pessoa que tem enxaqueca, ela tem muito mais propensão de ser uma pessoa mais estressada, e eu era assim, eu era muito O assim. Fabrício, que teve aqui semana passada, o osteopata, ele falou muito da parte respiratória. E ele É, fala para ansiedade, para doenças crônicas no sim, geral. aí a Tá gente tudo muito trabalhava interligado, com né? esses exercícios de respiração, de No yoga também meditação. trabalha muito Ela isso. ela ela trouxe até uma professora de yoga no programa Semana que para vem a gente fazer vai ter a uma Bruna aula aqui pra também. gente. Então essa parte emocional também eu trabalhava e o sono. Só que o sono para mim, como eu falei, não era um problema, porque, a dor me limitava pra tudo. Então, por exemplo, assim, se eu estava e a minha dor ela sempre piorava mais de noite. Aham. Então, por exemplo, assim, se eu estava com muita dor, o que eu mais queria era tomar um remédio e dormir, porque, era mais chance dela diminuir a intensidade. Então, eu lembro que tinha vezes que eu deitava e dormia 7 horas da noite, 7h30. Não porque eu queria, mas porque eu não conseguia ficar mais acordada. E aí, isso no outro dia, aí eu já acordava cedo, acordava com dor também, mas acordava cedo. E isso foi uma rotina que eu criei antes de entrar no programa. Comecei a criar ela lá em julho, O que? agosto, Rotina de de sono. sono. Não porque eu queria, foi uma rotina Já meio baseando ali no livro, isso. Não, não, eu não conheci o por livro conta ainda. Eu própria. não Ah, conheci tá. o livro. Fui conhecer o livro em outubro. Isso foi em julho. Só que foi uma rotina que eu não pensei, tipo assim: "Ah, eu vou dormir 7h30 porque eu tenho que dormir, porque o sono é importante pra enxaqueca". Não, foi porque eu não conseguia ficar acordada mais tempo, porque a dor era Certo. muito forte. Tanto que quando eu entrei no Pra fugir da programa dor. quando eu entrei no programa, que eu coloquei lá no diário, né, que eu dormia às 7h30, 8 horas da noite, ela, ficou chocada, assim, porque ela falou: "Nossa, você tem uma rotina de sono bem certinha". Eu falei: "Eu tenho porque eu não tenho opção. Eu não consigo ficar até mais tarde. Eu tenho que dormir porque eu tenho muita dor". Nessa época você começou a ficar mais regrada, Má? Porque eu vejo assim, como a gente já convive tem um ano, mais de um ano, Sim. que você é uma pessoa extremamente regrada, metódica, com a sua rotina, com Lê, as suas atividades. isso foi Isso veio dessas dores crônicas. veio sim. Só que isso veio principalmente no final do ano, depois que eu tive contato com essa questão da mudança de hábitos, viu. Porque por mais que a enxaqueca começou em julho, eu seguia tomando os remédios todos certos que o médico passava, eu sempre fui assim, sabe, sempre Aham. era meu Disciplinada jeito. com Isso, a só que rotina.
Isso, só que não, disciplinada só com coisas específicas, porque eu não era uma pessoa, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu não era uma pessoa que cuidava da minha saúde, eu sabia que era me alimentar bem, mais ou menos, né, só que eu ignorava tudo isso, não tinha cuidado, eu sabia que eu tinha que fazer exames regularmente, eu não fazia, então não era disciplinada em questão de saúde, não era nada disciplinada mesmo, Isso nada começou nesse mesmo. extremo de. Isso, tanto que, eu lembro que a última vez que eu fiz o que eu fiz o que eu tinha feito um exame de rotina era, tipo, 2015, e era pra mim voltar em 2016, só que estava tão ruim o negócio que eu falei: "Eu não vou voltar porque vai estar pior". Aí eu fui deixando, e só fui voltar quando já 2018 que já tinha piorado tudo. Então, às vezes, talvez, né, se eu tivesse voltado antes, não sei. Mas eu não era uma pessoa disciplinada, Aham. não era. Isso veio depois, isso Veio pela veio necessidade. necessidade, foi uma imposição, assim. Agora ou você Ou faz muda, certinho ou ou você faz sofre. certo, ou você vai sofrer. Não tem muita coisa. Eu estava num desespero, que eu faria qualquer coisa, então eu vi aquelas coisas que estavam ali no livro, no programa, e eu falei: "Eu vou fazer". E quando eu entrei no programa, eu fiz tudo exatamente como ela falou, sabe. A única coisa que eu não consegui fazer de início foi o Foi o exercício por exercício. conta da lombar, E como mas que foi essa experiência de um mês antes do exercício? E o que que você acha que começou a mudar depois que você começou a fazer ou não mudou imediatamente, mudou, demorou? mudou muito, Como que foi? porque, tipo assim, quem não tinha esse problema que estava ali no programa, que Hã. podia fazer o exercício desde o começo, chegava no grupo do WhatsApp que a gente tinha, né, que a gente trocava informação e falava: "Nossa, eu fiz 30 minutos da caminhada que você me falou e a minha dor melhorou". Aham. E na minha cabeça eu falava: "Gente, eu posso melhorar a minha dor, eu só tenho que conseguir andar 30 minutos, eu tenho que conseguir fazer". Só que eu começava a andar e não conseguia, não conseguia andar. Muita dor. Muita dor na lombar. E como você fez pra ir superando isso? Foi eu perdendo peso, né, porque como eu mudei a minha alimentação, eu já fui começando a perder peso. Foi assim, eu não entrei no programa pensando em perder peso, isso é uma coisa muito importante de falar. Aham. Meu foco era enxaqueca. A perda do peso foi uma consequência. Tanto que às vezes as pessoas me viam ao longo do tempo e perguntavam se eu estava tomando alguma coisa para emagrecer, se eu já estava fazendo dieta, exercício, que se eu tinha entrar na academia. E naquele momento, meu foco era enxaqueca, então eu nem percebia que eu tinha perdido peso. Aham. Meu foco era enxaqueca, então eu falava: "Ah, eu tô tratando a minha enxaqueca". Totalmente consequência. É, eu tô tratando a minha enxaqueca, eu nem tô vendo meu peso agora, se eu perder, ok, se eu não perder, ok, eu quero ficar sem dor. E aí depois de um mês que eu já estava fazendo pilates nessa época, e eu estava perdendo peso, e aí eu fui vendo que eu conseguia caminhar cada vez mais. E chegou sim num ponto de eu fazer essa caminhada e a minha dor melhorar. E isso foi incrível pra mim. Eu vi realmente ali na prática como o exercício podia tirar a minha dor, sabe, uma coisa que eu estava: "Meu Deus", naquela época do livro eu não falava: "Não é possível que isso Uhum. tem como". E tirava, assim, era incrível, era uma coisa que eu não conseguia nem explicar a sensação. Eu saía com dor, eu lembro que às vezes eu estava com dor, aí eu falava pra minha mãe: "Mãe, eu vou caminhar porque vai resolver minha dor". Ela falava: "Você é louca, você vai piorar, você vai voltar aqui, você vai ter que ir para o hospital". É contraintuitivo, né, É, se você aí eu pensar racionalmente. isso, aí eu falava: "Não, mas eu vou, porque eu tenho certeza que isso pode ajudar. Eu vou Aham. devagar, eu vou". Lembro que às vezes era na hora do almoço, o sol estava forte, eu colocava um chapéu e eu ia, porque não tem hora, né, a dor não tem hora, então na hora que você Sim. tá a dor, você tem que ir lá fazer. E eu lembro de eu voltar e eu falar: "Mãe, a dor tá menor, tipo, tá melhor, e como pode, né?". Era uma coisa surreal, assim. E foi depois que eu vi esse impacto que teve na minha dor, Do eu exercício, da nunca atividade. mais deixei de fazer. Nunca mais, porque eu já não tinha essa questão da minha mobilidade me impedindo. Então foi nessa época, eu posso te falar que foi dezembro de 2018. Eu nunca mais parei de fazer a caminhada, até O hoje. pilates ele te dava um efeito mais pra sua Pra coluna, lombar. seu Não, não, o lombar, pilates não tinha nada a ver e na ele não enxaqueca. impactava diretamente na sua Não, enxaqueca. não, nada a ver, nada É, a ver. dessa questão, Má, achei que é interessante até falar, para ressaltar, o que acontece, que eu falo muito, é que o exercício ele também tem uma dose adequada para cada Sim, pessoa, né. sim. Assim como o remédio não adianta, você tem diabetes e toma, 8 glifágios porque você quer abaixar a todo custo a sua glicemia. Não é assim que funciona, o médico vai analisar, ele vai dar um indicativo, às vezes ele Sim. vai
complementar com outras medicações, vai Sim, analisar todo o quadro, outros medicamentos que já toma, seja sim. de para É, diabetes ou não. na época ela falava que a caminhada, assim, o 30 minutos era o mínimo pra gente ver uma diferença na dor. Era Aham. o mínimo. Tanto que eu fazia 5, eu não via diferença, porque Então, mas o que que acontece? Por que que eu tô falando da dose? Quando a gente entra em exercício e dose ideal, uhum, e a gente foca nessa questão de restauração do corpo, a gente tem alguns níveis de intensidade, porque a intensidade do exercício, ela tá relacionada com o estado qualitativo do exercício. O que que quer dizer isso? Se a gente coloca determinada velocidade, que é a forma da gente mensurar a intensidade no exercício aeróbio, por exemplo, a caminhada, a dança, a natação, a uhum, intensidade, ou seja, a velocidade, ela está ligada com a parte qualitativa. O que quer dizer a parte qualitativa? Ela é a parte principal, é a variável principal para a gente poder ter um treino adequado. uhum, Então, por exemplo, o exercício de baixa intensidade, a gente tem como precisamente mensurar essa baixa intensidade através de uma avaliação física, principalmente da parte cardiorrespiratória. Mas, no geral, o exercício de baixa intensidade, vamos dar o exemplo da caminhada, que é o que você faz, que até foi a dinâmica que eu fiz com você quando a gente iniciou. Isso você já estava controlada, tudo, mas uhum, para que a gente mantivesse esse controle. uhum, O limiar anaeróbio, que é o primeiro limiar que a gente usa de orientação, quando a gente está aumentando a intensidade do exercício aeróbio, é o limiar de zona regenerativa. O que quer uhum, dizer isso? Se eu aumentar a intensidade do exercício, que no caso da caminhada é aumentar os passos, a velocidade, até esse limiar de um pouquinho de compensação respiratória, que na prática é você ficar levemente, discretamente ofegante. uhum, Se a gente chegar nessa intensidade, seja para o diabetes, por exemplo, glicemia elevada, seja para uma enxaqueca crônica, seja um quadro agudo ou crônico de inflamação no corpo, dor de cabeça, o que que acontece? A gente aumenta o metabolismo de repouso ali naquela hora, e até esse limiar é uma zona tanto segura para qualquer pessoa, quanto ideal para você melhorar o estado regenerativo do corpo. A sim, gente nada mais do que eleva o metabolismo basal, aquele metabolismo basal que a gente faz cálculo, por exemplo, da dieta, né, uhum, para calcular a taxa metabólica diária, ou então, quando a gente está em repouso total de atividade, a gente está nesse metabolismo basal, que a gente considera como um match. Né? Uma forma da gente mensurar isso de forma resumida. A gente mensura o consumo de oxigênio através dos METs. Em repouso, a gente consome, por padrão, todas as pessoas, um MET, que é uma quantidade de 3,5 mililitros por quilo de peso corporal por minuto de consumo de oxigênio. uhum, Toda essa complicação, para resumir, que o metabolismo basal é igual para todos, a gente considera como um MET. Então, quando a gente vai levar essa pessoa em exercício, sei lá, para esse primeiro limiar, que é uma intensidade mais leve de exercício, só que é regenerativa, vamos supor que para você o seu limiar é em 3 metros. O que, que quer dizer isso? Você eleva o seu metabolismo basal de repouso para 3 vezes a quantidade de repouso, ou seja, uhum, 3 vezes maior. E uhum, essa é a intensidade ideal, por exemplo, para a Mariana fazer o exercício regenerativo. Para o Leandro, por exemplo, vai depender da minha aptidão, né, do uhum, meu VO2, do meu consumo de oxigênio pessoal, meu condicionamento, o meu limiar anaeróbio pode estar em 4, 5 metros, por sim, exemplo. E aí, eu atingindo esse meu limiar, que é levemente ofegante, é uma zona regenerativa para mim. Recuperar de um treino pesado, uhum. recuperar de uma dor que eu tenho, de uma E o lesão. interessante é que esse linear que você está falando, ele vai se alterando, né, conforme você vai Isso melhorando. mesmo. Porque Ele vai aumentando. que me deixava ofegante em pouco tempo, depois eu fui conseguindo fazer mais A tempo e intensidade uma aumentou intensidade maior e a para referência de para cansaço ficar diminuiu. exatamente, para ficar ofegante. Tanto que hoje, para mim, a caminhada não tem a intenção de me deixar ofegante, porque não me deixa a caminhada, né? Perfeito. Ela tem essa questão regenerativa da enxaqueca. Uhum. Mas se eu quero fazer um exercício para ficar Para ofegante, aumentar, né, a para aumentar intensidade. isso, é outro caso. E nesse exercício que Isso. eu tô fazendo, eu já não tô visando a melhora da enxaqueca, nem tirar a dor. Às vezes acontece, tá? Às vezes acontece de um treino que a gente tá controlando mais ali o VO2 de resolver até a enxaqueca. Só Aham. que isso não é o meu foco. Assim, quando eu faço Sim. esse exercício, o meu foco tá em outra coisa.
Agora, a caminhada, porque às vezes a pessoa, hoje, às vezes algumas pessoas que eu conheço falam, mas por que você faz a caminhada ainda? Né? Você já consegue fazer. A pessoa não entende como um remédio, Você já né? O consegue exercício. fazer outras coisas Mas tem melhores, outro assim. efeito, né? Mas eu falo, o efeito não é. Pra Não é. mim, para mim, o efeito da caminhada é uma coisa que só ela vai me Assim como trazer. você fazia o Pilates e ele tinha um outro Exatamente. propósito. Exatamente. Eu não, tipo assim, agora eu não sinto mais dor na lombar há muito tempo. Só que eu faço Pilates. Não é uma coisa que eu deixei de fazer, entendeu? Então, isso vai. E até no Pilates mesmo, porque tinha muitas vezes coisas no Pilates que eu não conseguia fazer de jeito nenhum quando eu entrei. Era muito Muita difícil. limitação. E hoje eu já não tenho essa limitação. Hoje eu consigo fazer cada vez mais coisa. E essa confiança que eu tô tendo no meu corpo hoje que me fez falar: não, eu já consigo fazer coisas mais pesadas com Pilates, por exemplo. Já consigo procurar um personal para começar uma academia. Já não. Só que assim, foi uma Foi um batalha processo. interna, tá? Foi uma batalha interna que demorou assim 1 ano, posso te falar. Que eu fiquei Uhum. 1 ano com a ideia para depois tomar uma atitude. Uhum. Porque era sempre essa coisa, eu consigo, mas eu posso piorar tudo, que eu já melhorei. Então eu tinha essa coisa. E assim, as pessoas que me trataram da enxaqueca, assim, que estavam comigo, elas sempre falaram da importância do exercício de força. Não assim, também para a questão da enxaqueca, mas mais para o meu caso, que tinha essa resistência à insulina, né, junto com todos esses outros problemas, sempre foi me falado, você é uma menina de 19, 18, 19 anos, que sempre me falaram isso. Você precisa fazer exercício de força. Tipo, não é normal uma menina da sua idade ter medo de pegar uma caixa. Né? Não é normal isso. Você tem que fazer exercício de força. E eu ficava, não posso, tenho um problema na coluna. Por mais que você aprendeu, tá, Pilates eu consigo. Eu consigo caminhar, só que ainda ficou com a resistência do exercício de força. Isso, porque, tipo assim, chegou num ponto que eu tava fazendo Pilates, só que eu saía do Pilates com falta de uma coisa que me cansasse. Eu não tinha essa coisa da respiração ofegante. Sim. Eu já fazia caminhada tranquila. Para aquela intensidade que você estava mantendo, estava ok. Isso, Pilates também tava uma coisa muito tranquila. E eu sentia falta de fazer uma coisa, sabe, pro coração disparar, para eu sentir que eu tava cansando. Não tava, eu já tava melhor da enxaqueca, então eu nem pensava nessa questão da enxaqueca. Mas eu sentia falta do cansaço. E aí me falavam dessa importância do exercício de força para a questão da resistência à insulina. E era uma coisa que na época eu precisava resolver. Sim. Precisava resolver, né? Por mais que eu já tinha melhorado a enxaqueca, essa questão da resistência à insulina ainda precisava ser resolvida. Então, isso me foi mais uma coisa que me motivou a procurar mesmo um personal, porque na minha cabeça eu nunca ia fazer isso de forma sozinha, né? Porque eu já tinha esse problema na coluna, né? Então, eu falei, eu tenho que fazer com uma pessoa que entende, e ainda, eu pensava, ainda tem o risco de piorar tudo. É isso que eu queria falar. Você entendeu? Realmente, como você falou, eu tenho esse medo porque eu não acho que sou capaz. Isso. Realmente pode acontecer o efeito contrário, de você passar do ponto, assim como nas outras transições que você fez também, se você passasse do ponto, por isso eu poderia tinha medo de machucar. fazer sozinha, né? Porque eu pensei, eu vou fazer um aparelho sozinha, talvez eu não vou estar na posição certa, não vou fazer o número de repetição certa. Então, na minha cabeça, se eu fosse começar uma academia, eu ia ter que ter uma pessoa do meu lado. E principalmente, uma pessoa que entendesse a minha limitação. Isso pra mim era o principal. Porque nesse 1 ano que eu fiquei pensando se eu entro, se eu não entro, o meu maior medo era buscar uma pessoa que não entendesse isso. Que me colocasse para fazer exercícios que poderia piorar tudo. Que não entendesse esse meu medo, que não trabalhasse esse medo junto comigo. Porque que me mostrasse realmente o que eu podia fazer, mas aos poucos, não direto. Progressivamente, progressivamente. Respeitando os seus E limites. respeitando meus limites, meu tempo, né, meu medo. Então, isso era uma coisa que eu tinha assim, meu Deus, será que eu vou achar essa pessoa que vai respeitar tudo isso? Porque eu quero fazer isso, mas eu tenho medo de, sabe, de piorar tudo. Porque, olha aqui que eu pensava. Se eu piorar tudo, eu não consigo mais caminhar. Se eu não conseguir caminhar, eu não vou conseguir melhorar da enxaqueca. Então, era uma coisa ligava a outra. Porque aí eu pensava assim, imagina se eu vou numa academia, se eu pioro as minhas costas, se eu volto a ficar de cama, e aí a enxaqueca vai vir. E como que eu vou... Você tinha medo de perder tudo que você conquistou. Exatamente. Aí eu pensava, como que eu vou fazer os 30 minutos de caminhada, que é o que tira a minha dor, uma das coisas que tira a minha dor, se eu tiver de cama, porque eu me machuquei numa academia. Então, você entendeu? Era muita coisa Isso que é ligava. difícil
de às vezes até quem tá do seu redor entender. Era muito difícil, era muito Você tem com quem difícil. conversar, né? a Tanto que respeito essas disso. pessoas que sempre me falavam: "Não, você tem que fazer exercício de força e tal, você tem que procurar uma academia", eu falava: "Mas eu corro risco de e se eu ficar de câmera? Meu medo é e se eu me machucar?", porque, né, os médicos na época, né, que eu estava com, assim, problema na coluna, eles tinham muito cuidado comigo, mas também eu estava na pior fase, né, Aham. na fisioterapia, na hidroterapia, tanto que na hidroterapia falava que eu tinha que fazer muito devagar, porque eu podia me machucar, mas na água tinha menos risco, né, e era um cuidado. Era um cuidado como se tivesse 90 anos. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça. Até no pilates, eu lembro que era muito eu ia fazendo muito devagar, porque eu tinha Aham. Vai medo. conquistando. Então, meu maior medo era perder tudo isso. Eu ter que Uhum. voltar do zero, e aí eu não ia conseguir caminhar e não ia conseguir tratar a enxaqueca. Então foi um ano, sim, foi um ano que eu fiquei nesse debate interno. Eu vou, eu não vou. Eu sabia que eu tinha que ir por causa que eu tinha que fazer exercício de força, que eu tinha que melhorar a resistência à insulina. Meu médico já estava falando na época que tratou meus hormônios, ele falava: "Mas você não faz um exercício de força? Não faz uma musculação?" Eu falava: "Como que eu vou fazer?" Então, foi um ano de debate. E eu te procurei, foi 2021, né? 2021, por volta de 2021. Então, foi Ou 2020 o final inteira. de 2020, Não, eu te procurei em janeiro. em Em janeiro. janeiro. Porque eu lembro que eu fiquei esse ano todo no debate, aí quando foi dezembro, que eu decidi realmente que eu ia buscar, eu falei: "Então agora janeiro, vai Com o passar maior as dos férias", medos. com o maior dos medos, eu falei: É "Janeiro". legal você falar, porque tem gente que É. trava aí. Aí foi então, se eu te procurei em 2021, foi 2020. Foi 2020 que eu fiquei nessa batalha interna. Então, tipo assim, ó, Pensando em tomar isso, decisão. tipo assim, ó, 2019 eu comecei o tratamento da enxaqueca, né, praticamente, que 2018 foi em novembro, então não Aham. conta muito. 2019, aí eu fiquei 2019, 2020, 2 anos me falando que eu tinha que fazer esse exercício, mas eu estava com medo. Aí, 2020 inteiro eu fiquei pensando, pra 2021 eu decidi. E você lembra que eu cheguei com você assim, Com eu muito falei: "Ó, medo, eu muita não posso restrição. fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa", porque, sabe, eu tinha muito medo. Determinados exercícios até totalmente sem peso. É, E era tem gente que essa não consegue entender isso, e isso é muitas vezes uma situação que acontece com uma pessoa que está extremamente debilitada fisicamente, e até com restrições psicológicas, então. que a força ela não parte do pressuposto só fisiológico. Uhum. Tem essa questão psicológica também. É claro que você não vai iniciar com peso Sim. extremamente fácil, leve, e vai manter aquilo para essa vida, e você vai ter um ganho. Porque o Uhum. exercício ele parte do pressuposto dessas questões da intensidade, né? Sim. Como, por exemplo, no aeróbio tem aquela intensidade regenerativa, no aeróbio também tem a intensidade de treinamento, que ela é acima do Sim. regenerativo. E uma das coisas que essas pessoas me falavam também é que eu ia me recuperar da dor mais rápido. Tipo assim, por exemplo, quando eu tivesse a dor na lombar, Enxaqueca ou lombar? Lombar. lombar. Quando eu tivesse a dor lombar, eu ia me recuperar mais rápido se eu tivesse fortalecendo a minha lombar. Então isso foi uma coisa que me falavam, assim, você vai ver que se a dor vir, e eu vi isso na prática, você Uhum. vai ter um tempo de recuperação maior. Porque na época, por mais que eu já estava melhorando dessa dor lombar, fazendo pilates e tudo, quando a dor vinha, ela demorava muito para ir embora. Era tipo, a dor veio, era um mês que eu sei que eu ia ficar sofrendo para ela ir embora. Ela Sim. ia embora? Ela ia, porque já não estava na crônica. Aham. Mas era um mês de recuperação. Sabe? Aí, tipo assim, eu estava no pilates, essa dor vinha, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Aí eu ia ou para uma osteopatia ou para um RPG, porque eu sabia que a dor ia ficar naquele mês. Aí eu ia fazer Você 4 tinha que sessões fazer de muita RPG, manipulação, eu tinha então. que fazer muita manipulação, entendeu? E aí era um mês que eu tinha que diminuir tudo que eu fazia, por exemplo, assim, eu tinha que parar o pilates, pra você ter noção. Porque você não Parar o pilates, porque eu aguentava não fazer uma sessão, aguentava. nem uma sessão leve. Não, aí eu tinha que parar o pilates e ficar só no RPG. Né, então era um tempo de recuperação muito difícil. Aí, eu vi na prática, depois que eu comecei o exercício de força, que hoje, se a dor hoje é difícil, hoje é muito difícil ela vir, mas se vem, é coisa de 1 dia, 2 dias no máximo, E sem parar de treinar, e né, Mar? sem parar de treinar. Eu diminuo um pouco o ritmo, diminuo, mas eu não tomo remédio, não tem que tomar um remédio. A tua transformação é fantástica. Então, tipo assim, isso a gente pode falar até para enxaqueca, né, que hoje, se eu tenho uma enxaqueca, para mim tomar um remédio é extremamente difícil. Hoje eu tenho várias coisas naturais que eu faço para melhorar. Quando acontece, o remédio tá lá no final. Perfeito. E Que é que e é difícil hoje. Hoje é difícil. O que era antes 30 dias no mês com dor diária, né, remédio diário remédio controlado, diário controlado e também morfina os pontual. analgésicos
Hoje é uma no mês leve. Tem ciclo menstrual que eu não tenho dor. Isso é uma coisa que não existia, tipo, era irreal pra mim. Se alguém falasse isso pra mim lá no começo, que eu tava tomando morfina no ciclo menstrual, ó, você vai passar um ciclo menstrual sem enxaqueca, eu não acreditaria. E hoje isso acontece. Então, hoje eu faço um exercício assim, ó, tira minha dor na hora, sabe? Na coluna também, muito tempo, né? Às vezes uma manipulação aqui, a outra ali resolve. É um tempo de recuperação tanto da enxaqueca como da lombar, assim, que hoje é outra coisa. E hoje não me limita. Hoje não me limita. Hoje eu não tenho uma dor de cabeça, que é muito raro uma dor de cabeça me limitar. Né? Hoje eu posso marcar um compromisso sabendo que eu vou conseguir ir. Mesmo se você tiver uma intercorrência, Mesmo se eu tiver uma intercorrência, porque eu sei que ela eu é tenho. controlada também. É uma intercorrência que eu consigo controlar. Perfeito. E eu sei o que causou. Isso é uma das coisas para mim hoje é muito importante, eu saber o que causou. Porque na época eu ficava procurando essas causas e a pessoa que me tratava, ela falava, para de procurar causa, porque você tá num estado que qualquer coisa vai te dar enxaqueca. Você tá num estado muito crônico. Então, uma luz que jogar na sua cara mais rápido vai te dar enxaqueca. E eu toda hora eu queria buscar causa. Aí eu parei de procurar causa. Hoje não, hoje eu sei exatamente, se eu tiver uma dor de cabeça, eu sei o porquê. Foi uma coisa emocional que aconteceu, foi um alimento que eu comia mais do que eu deveria. Hoje eu consigo medir até as quantidades. Então isso era uma coisa que você tem que se conhecer muito bem para chegar nesse nível. Tem que se conhecer demais, assim. Hoje são situações pontuais que te fazem ter essas crises. E eu tenho que você identifica. Isso, e com o autoconhecimento que eu tenho hoje, eu consigo identificar. E isso não vale só para enxaqueca, tá? Isso vale até por exercício. Porque eu tenho autoconhecimento que eu sei até onde eu me sinto segura. Tem coisa que mesmo hoje eu ainda não me sinto segura de fazer, você sabe? Sim. Então, é coisa que eu falo que é uma coisa, um trabalho. É um autoaprendizado E é contínuo. um trabalho contínuo. É um trabalho que a gente Mas o vai. conhecimento que você tem hoje, o domínio do seu próprio Não, quadro. isso é uma coisa que o tempo me trouxe, assim, o tempo e o tratamento me trouxe. E totalmente mérito seu também, né, Mar? Sim. Porque você não desistiu de você. Sim. Você, com todas as situações contra Nossa. você tomar atitudes, você foi lá e você fez, Tinha. você encontrou pessoas para te ajudar. Tinha. Você fez o que tinha que fazer, pagou o preço que tinha que pagar para resolver Sim. esses problemas. Sim. O teu caso é muito impressionante, é muito legal, por isso que eu queria te chamar. Não é por você ser minha aluna, também, né? Mas tudo isso que aconteceu com você mesmo antes da gente se conhecer. Sim, porque me tocou, assim, porque é o público que eu atendo. Quando você me conheceu, eu já estava muito bem. Claro, eu tinha essas limitações ainda de medo, mas eu estava muito bem. Você estava lá quase nos últimos estágios, né? Sim. De exercício. Sim, eu não estava bem, claro, como eu tô agora, mas eu já estava melhor, já tinha resolvido muita coisa, né? Era coisas mais pontuais que faltava eu resolver, mas teve pessoas que me viu naquela época, sabe? Um estado totalmente E incapacitante. viu num estado que eu não, assim, era bizarro. Hoje eu leio aquele diário, eu falo 5 minutos de caminhada, eu ficava desse jeito, não consigo acreditar. Eu via na prisão que eu vivia mesmo, e não tem prisão pior do que do seu corpo, né? Porque você mora nele, você vive nele. Não tem liberdade. Não tem liberdade pra nada. Não tem qualidade de vida. Não tem qualidade de vida nenhuma. E aí, tipo assim, como o emocional fica bom nessa situação? Não existe emocional que fica bom. Então, naquela época, era o que eu queria que o meu médico entendesse. Tipo assim, tudo bem, se ele quer passar um antidepressivo, tudo bem, mas que ele entendesse que eu tinha um motivo de estar daquele jeito. E a sensação que eu tive é que ele não entendia esse motivo. E que bom que você não desistiu de procurar outros caminhos. Sim, não, nossa, isso foi lógico, assim, sem descartar também auxílio médico, que você ficou precisando de remédios, inclusive, de vez em quando, né? É porque assim, depois que, por mais que eu já tinha todo o conhecimento de alimentação, eu tomava ainda todos esses remédios. Então, quando eu decidi tirar, eu não tirei por conta própria, jamais. Eu busquei um outro médico, Importante porque eu fazer sei outro porque eu sei que aquele lá não ia fazer, não era o propósito dele fazer. Então, eu procurei um outro médico, falei de todas as mudanças de hábitos que eu já estava fazendo e falei, ó, eu preciso tirar, porque eu não vou melhorar se eu não tirar. E foi fazendo gradualmente com E o aí, auxílio gradualmente, um por um, bem devagar, ele foi tirando. E também foi muito importante eu estar em acompanhamento nessa época, porque o desmame fez a dor piorar. Então, isso é uma coisa que outra pessoa talvez falasse, eu não vou tirar, não, porque eu tô piorando, entendeu? Então, eu sabia, eu tinha consciência de que ia ser uma fase que eu ia piorar. Mas depois que meu organismo Hoje tivesse valeu limpo, a pena, né? Vendo aqui na frente. Isso, não, hoje, meu Deus do céu.
Mas a gente já está encaminhando para os encerramentos. Eu vou reforçar novamente a questão das inscrições. Você que está assistindo o vídeo completo ou algum corte, ajude a gente aí se inscrevendo, compartilhando também. O caso da Má aí, um excelente caso de um estudo de caso, literalmente, ela trouxe uma lição de vida aí para quem sofre de situação parecida ou situações parecidas. E antes da gente finalizar, queria que você, rapidamente, resumidamente, contasse sobre a nutrição, por que que você foi para a nutrição, e encerrasse o seu contato aí, sua mídia, o que você quiser deixar de divulgação aí para o pessoal. Tá. E obrigado pela sua participação. De nada. Eu fui para nutrição porque não, para mim não tinha sentido ter todo esse conhecimento, ver tudo isso, ver como afetou a minha vida para melhor e não querer passar isso para as pessoas. Para mim hoje é um objetivo de vida mesmo, levar isso para as pessoas e mostrar para elas a importância que isso tem, né? Na questão principalmente da prevenção, né? Para não chegar nesse estado que eu cheguei, não esperar chegar nesse estado e mostrar essa importância, esse impacto que tem, porque às vezes a gente não acha que tem tanta importância assim. E tem, né? Pode tirar uma pessoa de um estado crônico, como eu tava, e dar de volta a vida, né? Dar de volta tudo, assim. Me deu de volta tudo. Então, eu descobri muita coisa também. Então, eu quero passar isso para as pessoas, quero passar esse conhecimento, quebrar esses muitos mitos que tem hoje em dia em relação a isso. Então, o que eu mais quero fazer hoje é isso. Assim, a mudança a pessoa que tem que fazer, eu não vou mudar por ela, claro, mas eu quero mostrar esse conhecimento, né? E ela vai tomar a decisão que ela achar melhor para a Essa vida dela. situação da enxaqueca que te inspirou Com ser certeza. nutricionista, Sim, sim, cursar nutrição. sim, sim. E foi ver todas as mudanças que a nutrição me trouxe, além da enxaqueca, né? Questão da perda de peso, né? Eu perdi 36 quilos. Metabolismo, De estética, metabolismo, estética, qualidade de vida, tudo, assim, tudo. Não tem muita coisa que melhorou poder do alimento. além da enxaqueca, assim. Muita coisa, muitos problemas eu resolvi mesmo. Então é o que eu quero fazer. E é uma área que eu tive que estudar sozinha, né? Esse começo, eu tive que buscar sozinha. Então eu mergulhei de cara nisso, assim. Eu comecei a ler um livro, mas eu gostei do assunto, fui lendo outro. Então, E assim você foi se tratando e no assim, eu início. fui me tratando e eu fui conhecendo também. E não é, tipo assim, depois que eu me tratei, eu não parei de estudar sobre isso, porque eu queria, por mais que eu já estava melhor, eu queria saber cada vez mais, né? Até porque tinha outras doenças, outros casos que eu queria entender mais, por mais que eu não tivesse passado. Por exemplo, Uhum. diabetes, né? Tudo isso é coisas que hoje eu tenho muito interesse, mas eu não cheguei a ficar diabética, por exemplo. Aham. Mas eu sei que a mudança de hábitos que eu tive pode tratar uma pessoa dessa condição. Sim. Então, se eu posso levar isso para ela, por que que eu não vou levar, né? Então, Uhum. é por isso que eu Esse escolhi essa assunto área. é espetacular e não tem fim, né? Sim, não, Vai não embora tem, doenças crônicas, não situações de tem. saúde. Deixa aí para E, quem e quiser entrar levar em essa contato. esperança, né, Lê? Levar essa esperança, porque uma pessoa que estudou isso trouxe essa esperança para mim, essa luz no fim do túnel para mim. Então, por que eu não querer levar isso para outra pessoa, né? Não faz sentido. Antes de eu deixar meu contato, queria deixar meu agradecimento para Obrigado você, você. porque quando eu te conheci, cheguei naquela situação com muito medo, né? Medo de tudo, de todas as minhas limitações, e você foi a pessoa que eu queria naquele momento, que você entendeu meus medos, minhas limitações, não colocou nada de cara, exigiu nada, você vai fazer isso, tá, é desse jeito, ao contrário de muitos médicos aí, né? Então, você teve esse lado humano, que eu acho que tantos médicos precisavam ter. Obrigado, Mar. E você teve esse lado além ali do espaço que a gente estava da academia, né? Às vezes que eu estava mal, você se preocupava, a gente mandava uma mensagem no WhatsApp. Gente, isso é tão poderoso. É tão poderoso alguém te ver e se preocupar com você, além do que você está fazendo ali. Vira um relacionamento, Vira um né? É um relacionamento. A relacionamento. gente não estava ali se relacionando só naqueles 30 minutos de exercício. A gente Sim. estava além daquilo, né? Se eu estava um dia mal, mais tarde ele mandava uma mensagem perguntando se eu estava bem. Isso é muito. Esse é um lado que eu quero levar para mim, na minha vida profissional mesmo, com os meus pacientes e que você me ensinou. Então, eu queria Fico deixar feliz. esse agradecimento para você e que eu te desejo tudo de bom. Você é uma pessoa maravilhosa e merece tudo de bom. Agradeço. Deixa sua Tá. mídia aí. Meus pro pessoal. contatos, eu tô no Instagram, né, divulgando sempre as informações que eu vou aprendendo ao longo do tempo, na faculdade, na vida mesmo, Bem legal, e inclusive, o Instagram dela. motivando essas pessoas a mudarem de vida, assim como
como eu. Dando dicas Qual também. que é? Fala aí pro pessoal. Mariana Mantovani com 2 Is no final. Perfeito. Vai ficar marcado aí também pro Isso. pessoal Arroba clicar. Mariana Mantovani. Perfeito. Obrigado, Mar. De nada, obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui com Honra é você minha. hoje.